Boa, eu sou o Arthur Conze e esse é o Conectando Gerações, que é um projeto que linka as gerações através de suas similaridades e também de suas diferenças, trazendo potencial para o meio social e para o meio profissional. E hoje, nada mais, nada menos que quem? O Dinho e o Rafinha, que vão se apresentar aqui, que são grandes amigos meus. Eu quero dizer o que eu acho de vocês, né? E por que vocês estão aqui. Para mim, vocês foram 2 mentores, e eu acho que isso eu levo para a vida. Se eu tenho o que eu tenho hoje, ou estou construindo alguma coisa, grande parte disso vocês fizeram parte. Porque quem não sabe, alguns sabem, porque eu acho que vai resgatar uma galera daquela época para assistir, né? Mas quem não sabe, eu, Rafinha e Dinho trabalhamos num buffet chamado Comics. Ali tivemos várias oportunidades de trabalhar com crianças, desde crianças muito ricas, como, sei lá, uma dona da Copenhague, talvez, ou festas de ONGs e festas que foram feitas pelo buffet e por pessoas daquele momento de forma sem nenhum custo, né? Bom, além disso, eles me ensinaram várias outras coisas de comunicação e várias outras coisas que, inclusive, aqui a gente está aplicando. Então, obrigado por isso e obrigado por estar aqui. Espero que vocês possam contribuir nesse tema de Conectando Gerações e a gente vai poder mostrar o porquê disso tudo a partir da apresentação de vocês. Vou deixar vocês, porque senão eu falo 1/10 de tudo aquilo que vocês fazem ou são. Então, fique à vontade. Bom, primeiro, obrigado, Arthur, pelo convite. Eu sou o Daniel, famoso Dinho, ou não famoso, né? Eu sou gestor comercial há 10 anos. Eu trabalho na área comercial e relacionamento com clientes, sempre em empresas de educação. Lidero pessoas desde 2023. Já tive equipes bem grandes e bem pequenas de Equipe, famosa. E estou animado para falar um pouquinho das gerações que estão chegando no mercado de trabalho. Pincelando essa parte de educação, acho que o Rafa pode falar um pouco mais da parte de educação. E vai ser bacana essa conversa aqui, muitas histórias. Sou formado em hotelaria, não sei porquê, talvez a gente descubra aqui nesse podcast porque eu me formei em hotelaria. Sou pós-graduado em gestão de negócios e tenho um MBA em gestão educacional. Então acho que dá para a gente falar bem dessa parte de trabalho e educação. Boa. E Rafinho? Rafinho. Eu sou o Rafael, amigo do Arthur, irmão do Dinho. E trabalho há mais de 20 anos com educação. Comecei na área de recreação em 2002. O buffet que o Arthur comentou, eu fui o primeiro monitor do buffet. Tenho muito orgulho disso. E passei por todas as áreas da educação que você pode se imaginar. Fiz marketing, até em cozinha trabalhei. Quando eu morei no exterior, eu trabalhei em cozinha de escola. E me formei em pedagogia, sou professor com muito orgulho. Na verdade, sou a 3ª geração de professor, porque minha avó era professora, minha mãe era professora e hoje é diretora de escola. E eu hoje sou professor, estou dentro de sala de aula e é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer de melhor e estou muito feliz. E estou ansioso para o nosso bate-papo aqui, que acho que vai ser divertido. Boa, muito bom. Bom, obrigado por vocês, de novo, estarem aqui, por acreditarem, né, num projeto que envolve pessoas, desenvolvimento de pessoas, conectando gerações, né? Parece um tema muito simples e que existe há muito tempo, historicamente. Eu até comentei no podcast anterior que muitas pessoas dizem que as diferenças entre as gerações sempre vão existir. Mas que, para mim, nesse momento, essas diferenças elas têm trazido algumas perdas, né, do dia a dia e na educação e posteriormente no mundo do trabalho, que a gente vai fazer um link legal aqui. Eu vejo que muito do pouco que eu vivenciei de ter proximidade com crianças, hoje a tecnologia, as formas de se criar as crianças estão fazendo com que elas percam muitas coisas, certo? Então é um pouquinho do que eu queria escutar de você, que está ali todos os dias. Primeiro, quando você fala, né, da educação, de como você interage com essas crianças. Se você quiser dar um background, eu sei que você é professor, né, já foi professor de inglês, não sei se hoje, atualmente, você tem outra forma, né, de educar essas crianças. Como tem sido esse contato e o que você tem sentido de diferença frente a talvez 10 anos atrás? Como você está há muito tempo, quando você conversa talvez com a sua mãe, puxa, que diferença que há entre essas crianças que estão vindo? Porque ali é onde eu acredito que a gente vai encontrar nuances de diferenças importantes para o futuro dessas crianças, né? É engraçado, você falou que eu estou há muito tempo. Eu já tenho ex-alunos e ex-acampantes, trabalhei em acampamento também, que já tem filho. Olha isso. Então, o tempo que eu tô, né?
Eu acho assim, primeiro que a gente acreditar que a escola, a função da escola é a mesma, eu acho que não é bem por aí. Eu acredito que a gente tem muito mais hoje a gente está muito mais na questão de troca de experiências e de facilitador do conhecimento. E é uma coisa que a escola hoje onde eu tô trabalhando é onde ela vai. E eu acho que a gente tem uma função muito especial em mostrar o que é sabedoria. Eu acho que a gente... Uma escola no modelo mais tradicional, e não é invalidando, são só modelos diferentes, mas uma escola com modelo tradicional, ela vai e ela ensina, né, A mais B mais C, a capital não sei o que, a bandeira dessas cores, o elemento químico é assim, ela é mais conteudista. E você tem escolas que que o professor, ele é um facilitador do conhecimento, ele deixa as crianças explorarem mais. De novo, não existe um modelo errado, são modelos apenas diferentes. O que eu acredito é que os mentores ou professores, cada escola hoje tem até uns nomes mudaram, nem todas as escolas chamam de professor, eles facilitam a sabedoria. Eu ouvi uma frase muito interessante também em um outro podcast, que eu adoro replicar ela, que é assim: o conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. A sabedoria é não colocar ele na salada de frutas. Eu acho que o conhecimento, por causa da tecnologia, celular, o conhecimento está na palma da mão deles. Ele google o que é um tomate e tá bom. Ele vai falar, tomate é uma fruta. Só que ele vai precisar viver, ele vai precisar conversar, ele vai precisar viajar, ele vai precisar comer, ele vai precisar ter experiências para entender que não é para ele pôr aquele tomate na salada de fruta dele. Perfeito. E eu acho que é aí onde o professor entra. E aí a gente entra numa espiral social de que o pai tem que trabalhar muito mais para pagar escolas muito mais caras e, consequentemente, melhores. Então, ele acaba ficando sem tempo para o filho. Aí a gente entra numa loucura social que precisaria de 9 podcasts para a gente falar. Assim. Não, perfeito. O papel, né, da escola, eu não sei se... Digo porque eu tenho 2 enteados, né, hoje. Então, eu olho e penso, caraca... mesmo sendo enteados, eu passei por grande parte da vida deles, né? Já faz 5 anos, ele tinha 3, agora ele tem 8, ele tinha 7, agora ele tem 12. E eu vi momentos e ausências minha por dedicação ao trabalho, por dedicação ao estudo, por dedicação a N coisas, ou talvez por um desconhecimento, porque tem esse conflito também da geração no meio social, como é que eu posso dizer, dos millennials / Gen Z, que já estão sendo pais por aí, da educação do filho, do papel da escola. Eles têm terceirizado o papel em casa para outras partes. Antigamente poderia se terceirizar isso para as escolas, mas de uma forma mais singela, porque a educação em casa era um pouco mais próxima. Hoje eu sinto, e falando da minha realidade, eu e minha esposa, a gente cria terceirizando para a escola e esperando que algumas coisas aconteçam, sabendo que não vão acontecer, e para o celular, inclusive, que é o que você falou do conhecimento. Quem que está dando a sabedoria nesse meio caminho? Porque eu posso, enquanto eu estou vendo a utilização, olha, o ChatGPT ele faz isso, mas use dessa forma. Eu dou uma equilibrada. Mas eu acredito que eu sou 1 em 1 milhão, né? Porque a maioria das pessoas deixa o celular na mão da criança e seja o que Deus quiser. Ah, mas tem um controle dos pais. Mas esse controle dos pais hoje ele é facilmente burlável, né? Outro dia, minha enteada de 12 anos, ela... Não, coloca que eu nasci em 92. Eu falei, eita. Ela descobriu a chave. E aí é onde eu vejo, e eu queria introduzir essa pergunta ao que você falou. Como isso tem afetado, porque você como professor recebe, como mentor, recebe essas crianças vindas de casa. Elas não tendo isso que eu estou dizendo, tem atrapalhado elas na relação que ela precisa ter com você? E aí, pode ser, e você pode dividir da forma que você quiser, mas é uma percepção que eu tenho, que hoje eu deixo enteados na escola menos preparados do que eu fui pela minha mãe, em termos educacionais. Por causa de substituições que eu estou fazendo, que agora eu estou falando conscientemente, mas no dia a dia talvez eu peque... Você não se liga. Uhum. Cara, eu acho que... Atrapalhado também é uma... eu não sei se eu gosto muito dessa palavra, mas
não tem como eu discordar de você que é muito diferente. Eu ia pra escola com outra cabeça. Com outra cabeça. E eu acho que a escola, de novo, tem muito mais a parte da sabedoria, e eu acho que a escola também está hoje muito mais na parte social. Eles precisam de social. Eu amei, mas amei, e quero sentar com uma pessoa que é contra a lei de proibição de celulares nessas escolas. Eu sou muito a favor. Tem que proibir. E lá na escola, e muitas escolas, elas têm o tempo limite. Todos os nossos alunos têm um laptop, por exemplo, que é fornecido pela escola, muitas vezes. E eles têm o tempo, alguns trabalhos eles fazem no laptop, alguns trabalhos eles fazem ainda por escrito. Então, de novo, só para dar uma resumida, assim, então, para mim, a função da escola hoje é muito a parte social, deles interagirem com outras pessoas, deles entenderem outras pessoas, deles conhecerem adultos que brincam. Tem criança que não sabe brincar, tem criança que esqueceu de brincar, porque eles não têm tédio, eles não sabem o que é tédio, eles não sabem aproveitar o tédio deles, eles não sabem... Tem criança que não sabe correr, porque ela não tem tempo de brincar. Eu sou um cara que gosto muito de educar, brincando e educando, tudo junto. E a outra parte da sabedoria que eu falei agora há pouco. Mas a que agora eu comecei a falar, a parte do brincar também a criança tem uma agenda maior que a de um político, assim. Ele faz mais coisas no dia. A menina, outro dia, eu peguei a menina falando, não, que eu vou sair daqui, eu vou para alemão. Aí depois do alemão eu vou para balé e amanhã eu tenho karatê e esgrima. Aí na sexta eu tenho psicólogo. Eu falei, e aí, brincar não precisa. É brincando que ele vai desenvolver coordenação, é brincando que ele vai desenvolver uma competitividade, é isso? Saudável, é onde ele vai desenvolver social pra caramba. Não brincam. Isso, pra mim, é uma das partes mais preocupantes. Isso é um tema interessante. Hoje e no a gente almoço... que trabalhou em buffet, trabalhou em acampamento, fez evento pra caramba. Eu tenho mais de 2.000 festas no meu currículo. Então. Mais de 2.000 festas. Só brincava. Era uma delícia. Então, isso é um tema... Dá até arrepio de falar, né? Porque realmente o brincar vai fazer falta, sem dúvida, para com certeza quando ele chegar lá na empresa. Talvez o que hoje está acontecendo na nova geração é por uma criação diferente, e talvez por ausência de brincar ou outras coisas, ele está chegando com necessidades muito sérias. Por exemplo, valores, né? A gente fala hoje que a Gen Z, pelo menos os estudos têm dito que a Gen Z ela tá mais adepta a brigar por causas, né? Falar de valores e chegar nas empresas achando que, ou você atende meu valor ou eu não tô aqui. Não é ela se adapta, é como se a empresa se adapta a ela. É um negócio muito louco, né? Eu nem acho que a empresa se adapta a ela. Eu estava ouvindo aqui o Rafa falar e você falar. Eu acho que, para mim, tem uma desconexão muito grande entre o que essas pessoas vão enfrentar no mercado de trabalho, que ainda é dominado por geração Y e Baby Boomer, porque, de fato, os CEOs e os diretores são essa geração ainda, né? E a geração depois da nossa, a geração Z, e a que vem em seguida, a Alpha, existe uma disrupção muito grande do que eles querem e do que eles gostam e do que a geração mais velha tolera. O que eu quero dizer com isso? E eu acho que a gente pode entrar até no mérito, Rafa, de como a escola não mudou e a escola é um ambiente muito parecido com o que ele era há 150 anos atrás, né? Diferente de qualquer outra coisa. A escola ainda é muito parecida em muita coisa, mas acho que depois a gente fala isso. O ponto que eu queria trazer aqui para conversa e discussão a gente tem uma geração, que é o que você falou, que é muito aguerrida em brigar por causas que eles acreditam que ser importantes e são super importantes. É uma geração que é até bem diferente da nossa, que não tolera racismos, preconceitos, homofobias. E isso é sensacional. Mas, ao mesmo passo, é uma geração que aguenta muito pouco frustrações. Talvez até pela falta de não brincar. Não brinco de pega-pega, não sei ser pego. Uhum. É claro não que sei a gente cair. não sei cair. A gente está extrapolando aqui, mas é uma geração que briga muito por causas que acredita, o que é fenomenal, mas se ao mesmo tempo encontra uma pessoa que não consegue entender essas causas, se frustra muito rápido. Uhum.
eu acho que tem muito relação ao a acesso à informação. E há uma geração... a nossa geração, né, Arthur? É a última geração que viveu o mundo analógico, e nem tanto assim, mas a gente ainda pegou um pouco do mundo analógico. A gente escrevia carta, né? A gente ligava no orelhão, cobrar. Então a gente ainda pegou um mundo analógico e pegou toda essa transição para o mundo digital. Essa nova geração não entende muito o analógico. Eles têm acesso à informação muito rápido. É o que o Rafa falou, pega o chat GPT, escreve o que é um tomate e vai ter toda a descrição de um tomate e como plantar um tomate e todo o resto. E esse acesso à informação muito rápido gera pessoas que não aguentam frustrações. Por quê? O que acontecia na sua casa, Arthur, quando queimava o liquidificador? Teu pai provavelmente ia lá, desmontava. Eu sei que o nosso pai fazia isso, desmontava inteiro para tentar consertar. Hoje em dia, o que acontece quando queima o liquidificador? Você entra na Amazon, em 30 segundos você compra, em 3 horas ele está na tua casa. Como está tudo muito fácil, muito rápido, a frustração ela acaba sendo uma coisa muito pouco recorrente na vida dessas pessoas. Você não se frustra. E aí, quando você ingressa no mercado de trabalho, onde você tem um mix de gerações, você vai se frustrar. E aí, o que acontece? As pessoas pedem demissão, não ficam, não conseguem construir algo. Então, eu acho que a geração vem por um caminho muito legal, que pode ensinar para a gente muita coisa, mas, para mim, o maior prejuízo dentro do mercado de trabalho é essa falta de conseguir lidar com o não e com a frustração. Isso aí é uma barreira grande para mim. Isso é legal que você falou, porque até linkando com o que o Rafa falou, né, onde nasce isso, e é muito louco, porque para mim tá fazendo sentido. Se para vocês não fizessem, por favor, me digam que eu tô louco. Mas, se eu penso pela ótica de que brincam menos, nem todos têm acesso a uma educação que te gera ambientes, te gera situações. Logo, você não aprende competências que são te cobradas no futuro. Antigamente acontecia isso, mas antigamente o que acontecia? Na nossa geração ainda de milênios, se eu me formasse, estudasse, eu tinha capacidade técnica e eu ia depois adaptando o comportamental. Hoje não. Hoje eu vejo que o comportamental é muito mais importante, mas que no nascer, no berço, o comportamental tem sido substituído na hora de se resolver. Então, se eu crio crianças que se frustram porque elas pedem e elas têm rápido, logo lá na frente, o comportamental, resiliência que tanto cobram e tanto falam, não vai ser natural para ela ser feito, logo vai ser muito mais trabalhoso, ou logo a gente vai ter um turnover gigante, ou ainda o mercado de trabalho vai se adaptar a essa nova geração. Para onde vocês acham que vai isso? A gente vai se adaptar a essa geração que está vindo, ou a gente vai conseguir doutriná-la de uma forma... que eu vou pegar primeiro o gancho, Rafa, depois não, eu acho vai. que dá para você trazer a parte de como educar essas crianças nas próximas gerações. Ontem a gente saiu para jantar, eu e o Rafa, com os nossos primos, né? E a conversa foi para todos os caminhos, mas o último caminho que ela andou foi exatamente os próximos passos das próximas gerações. Eu acho que essa sua pergunta ela tem 2 caminhos, tá, Arthur? E a gente vai ter que pensar se você acredita que o mundo vai passar por uma mudança muito grande nos meios de produção, eu acredito nisso. Eu acho que as próximas gerações elas vão ter que se adaptar menos ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho obviamente não vai acabar, mas ele vai começar a ser muito diferente. Eu acho que a gente vai passar por um momento onde a produção vai ser tão eficiente em tudo, e a gente vai ter uma matriz energética tão eficiente e aí eu não sou especialista, não vou entrar nesse mérito, mas falando de fusão nuclear, com hélio 3, corrida espacial para chegar na Lua, isso é tudo um tema que... Física quântica. Não vamos entrar nesse caminho porque eu vou me perder. Mas a gente vai ter uma matriz energética tão eficiente e uma produção tão eficiente que o mercado de trabalho não vai precisar de tanta gente. Talvez não precise de gente. Porque se você for pensar, e a gente estava exatamente nessa discussão ontem, se a gente for olhar para o mundo hoje, a gente já tem todo o hardware necessário para um robô fazer toda a colheita e plantio. Tem a mão robótica, tem o robô. O que você não tem é o software, né? Mas o software ele está melhorando todos os dias. O software melhora. Ele mesmo se ensina. Então, se a gente olhar que há 2 anos atrás uma IA não conseguia fazer um vídeo de uma pessoa comendo e hoje você tem IA fazendo filmes completos, você percebe que o tempo de inteligência é muito pequeno, né? Ele evolui muito rápido. Então, se a gente tem um software melhorando muito rápido, você já tem o hardware
vira simplesmente uma questão energética. Se a gente conseguir ter uma energia muito eficiente, que é o próximo passo, muito barata, o que vai limitar a produção humana? Nada. Se você tem produção humana ilimitada, óbvio que é limitada, mas quase que ilimitada, você vai ter uma sociedade que talvez não tenha tantos empregos assim, que as pessoas vivam com uma renda básica, todo mundo igual. Você não vai ter a classe média, você vai ter os super ultra ricos que vão ser donos de tudo e o resto da população. Essa é mais ou menos a crença que eu acredito. E aí já não importa se a pessoa sabe se frustrar ou não. Passa para o lado. Não é esse o problema vai ser outro. Agora você pode não acreditar que isso vai acontecer, que isso vai demorar muito tempo para acontecer e que as evoluções vão ser muito mais devagares e que a gente vai ter ainda geração alfa, beta no mercado de trabalho. Se você acredita nisso, aí é um problema muito maior, porque nós somos a última geração, de certa forma, analógica. E a gente já tem problemas grandes ali de frustrações de muito acesso. A geração Z pior, a geração alfa pior. E aí eu nem sei falar o que vai ser da geração beta. O que essas crianças vão ter que aprender? Porque a criança da geração alfa ela já precisa aprender coisas muito diferentes do que a gente precisava. Eles realmente não precisam aprender o que são briófitas. Porque ele tira uma foto e vem toda a descrição. Então, eu não sei o que educar essas crianças. Talvez o Rafa tenha uma ideia. Eu não sei o que deveria estar nos livros didáticos hoje em dia. É difícil. Livros? Tô brincando. Livros, folha, papel não, né? Desculpa. Eu tenho duas óticas, da qual uma eu acredito mais, mas eu vou deixar o Rafa primeiro dar opinião. A gente tava... É muito louco que a gente parecia que estava prevendo ontem à noite o que a gente ia conversar aqui, porque a gente estava tendo exatamente essa conversa, eu discordo de alguns pontos, daqui a pouco eu entro nesse mérito. Mas uma coisa que eu queria falar, completar o Dani, é que eu acho assim... Eu acho que sim, o lance para mim das mudanças é a velocidade. A escola está mudando desde o dia que ela foi fundada. Você tem, né, ela foi fundada de uma certa forma, para uma certa prática, há nem sei quantos mil anos atrás, e ela vai evoluindo. O lance é que ela evolui muito mais devagar do que a escola, do que o emprego, do que até a universidade, do que a inteligência artificial. A escola parece que talvez tivesse que ser o primeiro ponto de evolução, é o último. Não é a escola aí para é que, cara, eu sou meio viciado em educação assim, né? Fiz tudo que dá para fazer na área de escolas, principalmente, né? Então, não sei, eu acho que a gente devia estar fazendo talvez não o caminho contrário 100%, mas olhando umas coisas assim, tá? Empregos que não existem ainda hoje. A gente tem que ver a necessidade humana e criar esses empregos, e aí esquece a escola. Por que não dá? Por quê? Eu realmente estou questionando. Por que não dá para fazer assim? Pô, as crianças que estão saindo desse jeito. Pô, não dá para a gente mexer aqui em cima? Não dá para a gente fazer um negócio legal aqui para todo mundo? Uhum. E a parte da frustração é isso mesmo. E uma coisa que eu cobro muito os meus alunos, que eu acho que vem um pouco daí também, a falta... Eles são muito dos direitos e pouco dos deveres. Meus alunos me pedem coisas toda hora. Toda hora. Podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, podemos fazer aquele outro. E beleza eles pedirem. Mas eu sempre falo para eles, e o contrário? E quando eu estou pedindo? Né? Gente, vamos fazer o projeto? Agora é a hora da leitura. A gente ainda usa livro lá. Mas tem muitos países que voltaram com uma parte da educação analógica, porque viram que a alfabetização analógica ela é mais... esqueci a palavra. Efetiva do que eficiente. Uhum. Né? Principalmente os países nórdicos, que são sempre os exemplos de educação, eles voltaram com uma parte bem analógica, de redação escrita, porque eles viram que a alfabetização por aí é mais eficiente. Mas, enfim, e vai falando, vai se perdendo um pouco, né? Não, só pegando um gancho do que você está falando, eu vejo que tudo está evoluindo e só pode estar evoluindo a partir da educação que as pessoas estão tendo no formato tradicional que ela é. Porque no final, é isso, né? Fora da curva, você tem poucos gênios. Que a galera fala, não, deixe de estudar. Aí você vai e fala assim, tá bom, então você primeiro como
Bill Gates, Steve Jobs lá. Você primeiro passa em Harvard, depois você deixa a faculdade. Não, porque a galera acha Antes de passar- que o Bill Gates não estuda, é isso? Aí que tá. Né? Então, tipo assim, o cara nasce gênio, mas a galera desconta, ele não se formou. Ele não precisa se formar, ele forma um computador na sua vida. Mas você forma um computador? Beleza, né? mas tem quantos desse? Então, não, por isso, os fora da curva é uma porcentagem tão pequena que não vale nem a pena falar. Então, eu acredito em duas vertentes nesse sentido. Acredito que é inevitável esse caminho que você falou, mesmo porque eu fui pro Vale do Silício em janeiro e lá eles têm certeza que isso acontece amanhã, não é nem uma questão de muito tempo, né? O cara, um brasileiro, inclusive, ele tem lá, eu esqueci o nome dele, depois eu passo, coloco aí no link, mas um brasileiro, ele tem um espaço de robótica, onde ele recebe projetos do mundo inteiro que tem investimento, né, lá no Vale do Silício para poder desenvolver robôs. Ele falou, olha, o caminho da IA, ele simplesmente considera o caminho com menor fricção. E o caminho com menor fricção é tirando o ser humano da frente. É lógico. Porque a gente discorda, o robô não discorda, ele vai pelo racional. E o racional você consegue resolver tudo, a não ser os sentimentos e as outras coisas. Ainda que hajam já humanoides conversando e tendo tatos de sentimento também no meio do caminho. Agora, é fato que também existe um outro caminho, que é o de um Fugere Urben, um Carpe Diem, voltando, né? Os ricos, extra ricos, o que eles estão fazendo? Eu vou para um sítio no meio do Alasca, onde não haja nada nem tecnologia. Então ele está fugindo disso. Então o novo luxo é esse. Nessa ótica, como que vai? Porque pode existir, sim. Só que eu acho, e aí a importância da gente estar discutindo disso, porque eu vejo que nós somos o elo entre o analógico e o digital. Nós somos os únicos que conseguem ainda balizar o digital. Porque se a gente não fizer isso, isso vai se tomar uma proporção que eles não controlam. E o mundo acaba. Eu o robô. Ou não acaba, é justamente o contrário que ele tá falando. A gente vai ter uma galera que a gente vai viver de boa. Então, mas o de boa é sem conexão. Porque eu vou botar um óculos. Ano que vem lança GTA 6, espero que vocês comprem. Provavelmente a gente vai se ver mais no GTA 6 do que na vida pessoal. Galera, vamos assistir esse vídeo pra monetizar, pra eu comprar meu PlayStation, sei lá, 5 agora? É 5 e amanhã 8. Então assista pra monetizar. Eu nem acho que a gente vai entrar nesse mundo. Existe um filme, né? O Jogador Número 1, que a galera vive mais dentro do jogo. Eu acho que isso não vai acontecer desta forma. Apesar das crianças elas estarem muito conectadas dentro desse mundo e, assim, você pega uma criança de, sei lá, 10 anos, você tem teus enteados, o Rafa tá muito no meio de crianças, eles conseguem ver TV, jogar, tá no Instagram aqui e ouvindo uma outra música. E ouvindo um podcast ao mesmo tempo. Eu tenho um pouco de preocupação, e eu não sei dizer, talvez a doutora Heloísa, que estava aqui, poderia nos ajudar com isso. Eu não sei qual que é o efeito prático disso no cérebro da criança. Eu não sei se o nosso cérebro ele consegue receber tanta informação ao mesmo tempo de uma forma tão veloz. Será que ele tá fazendo tudo bem? Ele está É fazendo isso. tudo, mas ele tá computando tudo? Eu acho que não. Mas a partir do momento que a gente tiver uma sociedade, e de novo, é acreditar se vai acontecer ou não. Você foi pro Vale do Silício e eu vi um cara falando que sim. Eu acho sim, e eu acho que não vai demorar 50 anos, que nem muita gente está falando. Tá? Eu acho que vai demorar 3, 4, 5 no máximo. A gente já vai ter lugares com superproduções absurdas. Assim. E aí, se chegarmos neste nível, será que a gente não vai, em questões de sociedade, voltar um pouco e começar a valorizar outras coisas, que era justamente o que a gente estava falando ontem? Será que a gente não vai começar a valorizar um pouco mais teatro, música, um bom restaurante, um comediante? Porque são essas as coisas que a máquina ela vai conseguir fazer, mas ela não vai conseguir fazer tão bem, talvez. Talvez a última coisa que a máquina consiga fazer é te fazer rir. Ou cozinhar um prato de sushi que nem chefs renomados. Então, talvez a gente chegue numa fase onde passe. É muito difícil a gente falar, porque a gente vive, nós, do mundo terreno, a gente vive muito pouco tempo no mundo, né? Será... E aí é muito louco falar disso. Será que quando o ser humano descobriu a eletricidade, a gente não teve exatamente essas mesmas conversas? Ninguém está aqui para falar. A gente nunca vai saber se isso foi uma pauta de discussão, né? Porque ninguém estava lá, impossível. Será que não eram conversas parecidas? Nossa, agora
ferrou, porque agora a gente tem eletricidade, não precisa mais do óleo de baleia. Então, o caçador de baleia que pegava o óleo para fazer a luz, acabou. O mundo se adapta, né? O ser humano, ele é o ser humano porque o que diferencia o ser humano de outras espécies, além de imaginação, outras coisas, é a adaptabilidade. A gente se adaptou a estar aqui. Então, eu acho que eu sou um pouco menos... eu tenho um pouco menos de medo desse universo onde todo mundo está dentro do jogo e ninguém conversa. Eu acho que a gente vai se adaptar a ver um mundo de uma forma, inclusive, mais brilhante, mais bonita. De aproveitar o Alasca lá e... Cara, eu não preciso estar lá produzindo, porque eu posso estar no Alasca, eu posso estar no meio do mato porque tem alguém produzindo lá e tá tudo bem, eu não vou ficar sem comida. Porque o nosso maior medo hoje, e eu acho que de todo mundo que é pai, mãe e adulto funcional, cara, como é que eu vou sobreviver num mundo de amanhã? Onde tudo fica mais caro, onde tudo... Mas e se não tivesse essa preocupação? Se você soubesse que você vai ter comida e vai ter energia e vai ter lugar para morar o resto da sua vida, será que você não ia se concentrar em pintar um quadro? É um questionamento, né? Talvez a escola pare de facilitar ou ensinar, dependendo da escola, a matemática e vai facilitar artes. Vai ser uma escola muito mais artística. Porque é isso, eu não acho que vai morrer. Agora, só para falar de filme, você falou de jogador número 1, eu acho que a gente está muito mais próximo de um Eu, Robô do que de um jogador número 1. No Eu, Robô, a galera tá vivendo, a galera tá indo trabalhar, a galera tá lá e tem os robôs extra desenvolvidos ajudando, facilitando. Então, eu vou te receber em casa, hoje eu falo, pô, vou cozinhar um prato legal pro Arthur. E eu vou lá e eu cozinho. Ele vai me ajudar, vai cortar uma cebola, mas o artista lá, o que vai estar fazendo o prato, vai estar cozinhando, sou eu. E é onde eu acho que vai ter o valor. Você não precisa mais de 10 pedreiros para levantar uma casa. Você vai digitar, construa a minha casa, ela vai subir. Então é isso. Eu acredito nisso, mas eu ainda sou meio que da galera dos 50 anos, assim, tá ligado? Eu ainda estou mais nessa parte. Porque eu acho que existe o fator humano. E ontem ficou meio... A gente estava sentado conversando e estava meio dividido, assim. 2 falando que é daqui 5... Um meio não sabendo e eu falando que eu não desacredito, eu só acho que está mais perto dos 50 do que dos 5, assim, sabe? Eu não sei se... Eu quero acreditar nisso porque é mais saudável para minha sanidade mental ou se eu realmente... Eu ainda não decidi, mas assim... Eu ainda acho que tem algumas coisas humanas que a máquina vai demorar um pouco para aprender. Tipo... Sei lá. Não, é que eu ia falar, mas pode falar. Não, eu tô pensando aqui, né? E eu acredito muito, por isso que eu reforço sempre, né? Ontem mesmo com a Elo, ontem não, né? No dia que ela gravou, a gente discute bastante sobre isso, né? Do quanto eu levo pro extremo da IA, nesse caminho, eu robô matando todo mundo e vivendo sozinho. Extremo, não tem problema, mas eu prefiro olhar o extremo e cuidar do que fingir que ele não existe, porque ele existe, né? Aí é onde o ser humano ele é importante na transição das coisas. Nós podemos, como essa faixa que liga o analógico ao digital, tomar decisões. Só que tem pessoas que, como nós, que estão sentadas aqui tomando uma decisão relevante e para o bem, e ao mesmo tempo tem pessoas sentadas numa outra mesa, de máscara talvez, né, os anônimos, tomando decisões utilizando a tecnologia para o mal. E aí é onde a evolução da tecnologia, porque se fosse só para o bem, com certeza você conseguiria baratear, você teria um melhor cuidado para os idosos. O idoso é um cara que se sente sozinho. Por quê? Porque ele chega no final da idade, ele tem lá os filhos que têm uma rotina mais corrida, você pode ter filhos um pouco mais presentes, outros um pouco mais ausentes, mas no final eles não conseguem ter a companhia que eles poderiam ter. Ou uma pessoa que tem uma doença mais avançada, precisa de cuidados especiais. Um robô com certeza faria isso com excelência. Se olhar por essa ótica, se olhar que eu consigo colocar robôs produzindo muito mais, acabo com a fome do mundo, eu tenho várias nuances que eu posso colocar que são benéficas. Mas não posso esquecer que tem muita gente mal. E pensando em como isso pode fazer com que ela ganhe mais dinheiro, e assim como se faz o roubo, o sequestro, a matar alguém, o cara pode tomar decisões ali que prejudiquem. E aí é onde o robô, com o machine learning, aprende o mal. E você... Mas será que ela não vai se auto-ensinar que tá errado? Cara, eu não sei. É que a gente tá indo por um caminho que é muito... É incrível, só que é muito difícil pra gente saber o que vai acontecer, porque, de novo, ela evolui muito rápido. Ela evolui diariamente, ela evolui... Cara,
a gente está em 2025. A gente passou por uma pandemia há 4 anos atrás. Quantas coisas será que a gente não poderia ter melhorado da nossa vida naquela época se a gente já tivesse a tecnologia que a gente tem hoje? E a gente está falando de 5 anos, cara. 4, 5 anos. A evolução é muito rápida porque ela aprende muito rápido. Então, eu acho que o seu medo e o eu robô e matar todo mundo, o Schwarzenegger, é inevitável a gente pensar nisso, porque a gente cresceu com essa... Com todo mundo matando todo mundo. mundo matando todo mundo. Então. Mas eu acho que vai ser mais simples. Eu acho que as próprias inteligências artificiais elas vão se autorregular. Eu não acredito que a gente vai ter um problema de a IA destruindo o ser humano. Até porque a gente ainda tem o poder de puxar o fio, né? Que ainda está na nossa mão. Já é wireless, né? Mas é energia. Mas a gente volta de novo sobre o assunto energia. A gente ainda controla a energia dessa TV e de qualquer outra coisa, de qualquer outra máquina. Talvez a gente não controle em algum momento, mas o hardware ainda é possível de ser puxado da tomada. Então, eu acho que a gente não pode... Eu não teria esse medo. Meu medo maior, e eu acho que porque a gente é meio doido nós três, né? A gente começou num assunto que foi muito longe. Acho que só trazendo um pouquinho de volta para o mais real, para o mais tangível, o que a gente pode... Como que a gente usa essa parte tecnológica para ajudar essas crianças, esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho. E eu acho que é muito do que o Rafa falou. A gente está ao meu ver, a gente está talvez se concentrando na área errada, porque eles têm que ensinar a gente a usar esse negócio. Mas a gente tem que ensinar outras coisas para ele. É basicamente a discussão entre você tem que focar em hard skills ou soft skills, né? E eu acho que eu não tenho menor noção de como se programa uma IA. Eu sei usar, a usabilidade é fácil, né? Você usa os prompts, você usa as coisas, os pedidos e está tudo certo. Mas você não sei como programar. Mas talvez um menino de 15 anos já saiba. Mas esse menino ele não tem soft skills suficiente para ingressar hoje no mercado de trabalho. Por isso que vários deles, inclusive, trabalham sozinhos, né? Por isso que a gente tem tanta gente autônoma, por isso que a gente tem tanta gente querendo empreender, por isso que a gente tem tanta gente querendo ficar rica em 3 dias, em 4 dias, em 5 dias. Então aparece mini coach, pastor maluco, aparece essas coisas aí. Exato. E aí a ideia é a seguinte: como que a gente pega a nossa habilidade de lidar com coisas que não são hard skills, são soft skills, e transmite para eles? E para mim é um desafio muito grande, porque é uma geração, e eu gosto muito de alguns outros podcasts. Pode falar do nome do podcast? Fazer propaganda aqui, ó. Flow, me chama. Eu ouço muito o Igor do Flow falando, que é o seguinte: ele tem um pouco de preguiça de falar com essa geração mais nova. E eu entendo por quê. Porque é uma geração que tem certezas de tudo, né? Não sei se já conversou com a tua enteada, deve ser isso, e os teus alunos devem ser isso. Que entra na questão dos direitos de luta. Eles têm certeza de tudo, tudo. 100% das coisas que ele fala assim: como é que você resolve a fome do mundo? Não, é assim. Caraca, você sabe, você tem 8 anos, você sabe fazer. E você tá numa mesa, desculpa, é que esse gancho é muito bom. Você tá numa mesa de 3 dessa idade, são 3 certezas diferentes, 3 certezas que não há margem para discussão por causa disso. Porque aí... Posso ir? Não, por favor. Aí, foi até um ponto que eu coloquei ontem. Você tem os prompts, você tem as ferramentas para usar, mas ela ainda está numa fase que ela isso melhorou muito, mas ela ainda é um pouco imprevisível. Você coloca o prompt, você não sabe o que vai sair. Se eu escrever lá, por causa dos meus algoritmos, se eu escrever lá, escreva um texto sobre podcasts. Essa frase, ela vai escrever um texto, porque ela está baseada no meu computador. O que o meu computador tem? Se você escrever aí, vai sair outra coisa. Se ele escrever ali, vai sair outra coisa. Então, ela ainda tem essa imprevisibilidade. Só que aí, eles tomam como verdade isso. A minha aí falou tal coisa, a minha aí falou tal coisa. Ele falou... O microfone um pouquinho, só para pegar a sua voz bem. Tá bom. Fica a sua voz assim, ó. A gente escutou, aí depois eu vou ter que colocar a tradução embaixo. É que eu sou tão importante, o Jacan que falava isso, eu sou tão importante que eu tenho que ser legendado para as pessoas me pegar 2 vezes o que eu tô falando. Mas então, você tem isso, você tem ainda... E isso vai melhorar. Com certeza, essa imprevisibilidade dela vai melhorar.
E por que eles não querem discutir? Por que eles não querem se frustrar? E é onde eu acho que o papel dos... Já está entrando, como eu falei, é o negócio da sabedoria. É ele pegar aquele texto que ele gerou e ele tem que parar 2, 3, 4, 10 minutos para ler aquilo. Entender. Pô, não foi isso que meu professor pediu. Volta para a inteligência artificial. Volta. Eu acho que é aí que eu vou entrar como professor. A galera vai entrar como professora e fala assim, você leu isso que você escreveu? Não li. Então volta e leia e tenha o discernimento e tenha a capacidade... Mas isso o que é? Isso é a experiência que te dá. Não só a experiência de idade, de vida, de viagem, dessa criança estar na Praia Grande, olhando a praia da Praia Grande, do mesmo jeito que ele está olhando a Torre Eiffel, do mesmo jeito que ele tem que estar olhando tudo, tem que estar vendo tudo. E nem isso eles estão fazendo mais. Perfeito. Minha aluna querida, como que foi a Espanha? É bonita. Porra, você foi para a Espanha e achou a Espanha bonita? Mas é bonita, né? Não, é bonito. Mas é isso? Como que foi Nova York? É legal? Mas eu vou até fazer um gancho nisso, porque assim, você falou um negócio muito interessante que bate, com certeza, com as pessoas que estão sendo recrutadas pelo Dinho, por mim, por pessoas agora no mercado de trabalho dessa geração, que é a de não só ter certeza de algumas coisas, mas os direitos e não as obrigações. E isso, se está acontecendo com mais frequência nos pequenininhos, vão aparecer com mais frequência nas entrevistas. E é onde a gente fala dessa... E, de novo, né? Agente como agente de mudança ou de fazer essa mudança entre o digital e o analógico ela ser mais homogênea ou trazer um pouco mais desse conhecimento que você está falando. Agora, me preocupa muito, porque quando eu vejo você, eu sei que você faz isso. Porque você faz o que você faz com o coração. Quem faz com o coração o que faz? Então, não só no mercado de trabalho, você tem uma bela de uma galera insatisfeita no que faz, não é feliz fazendo. E você tem, inclusive, na área da educação, pessoas que não estão. E aí é onde eu falo, poxa, como nós podemos estimular isso, né? Então, por isso esse podcast e esse questionamento, para que quem veja reflita. Pô, você, com as pessoas que você está lidando dessa geração, você está virando e... Puta, não aguento mais falar com essa galera, deixa eu produzir aqui. Ou você tá ouvindo, entre aspas, a asneira que ele tá falando para você, com toda certeza, e você tá tendo a paciência de dizer para ele por que podem existir outras verdades, né? Porque é isso. O meu entendimento sobre o assunto é o seguinte, e aí eu acho que é uma falha, talvez, da nossa geração. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Galera de 25 a 40 anos. Eu acho que nós somos pessoas extremamente aceleradas, porque a gente foi cobrado a produzir e esquecer da vida inteira. Vamos produzir. E eu vou dar um exemplo aqui. Nós três. A gente trabalhou num lugar onde a gente tinha um chefe muito legal, mas que, assim, ele ficava bravo se a gente saísse para tomar uma cerveja depois do trabalho, porque ele queria que a gente trabalhasse mais e mais, né? E não estou tirando méritos aqui do Nenê, porque a geração dele é essa: produzir, gerar riqueza, e um dia talvez curtir essa riqueza, né? E a gente é muito... Perfeito o que você falou, Arthur. A gente tá cansado de querer ajudar essa galera. Mas a gente tá cansado porque é uma galera difícil de ajudar também, porque também não... Eles são cheios de certeza, que nem o Rafa falou. Então a gente... O mercado hoje, e eu vejo isso conversando com vários amigos meus, vários amigos nossos, inclusive. Caião, um beijo. Cara, eu converso com o Caio, com o Bruno, com a Lê. Tá todo mundo da nossa galera, assim, da nossa idade, mesmo no mesmo barco, que é o seguinte, e aí vocês podem falar se eu tô muito errado. É o barco, assim, de uma galera que tá bem cansada, bem estressada, porque sempre foi cobrada desde sempre a produzir, ficar milionário, e talvez um dia curtir essa grana e esse negócio. Trabalhando com chefes que são mais velhos e só querem te pressionar ao máximo, e corte de custo, e pressionar. Trabalhando com uma galera mais nova, que é aquela galera que, puta, não tô tão afim assim. Puta, vou trabalhar 8 horinhas, tá legal. E eu nem acho que a gente tem que trabalhar
que nem tem influenciador aí que fala que tem que trabalhar 80 horas semanais. Acho uma loucura você falar disso. Mas tá muito distante do que essa galera da geração Z e da geração Alpha quer e acredita, do que a gente foi ensinado e do que as pessoas que ainda controlam os meios de produção quer. Então, por que eu acho que a gente está tão cansado, Arthur, de querer ensinar? Porque essa galera não quer escutar o que essa galera aqui da ponta tem para falar. E aí a gente que é o middle management, né, que é a pior fase da vida é esse middle management, que a gente não manda porra nenhuma, a gente só é cobrado e a gente tem que ensinar uma galera que não quer aprender. É isso aí. Então esse middle management sucks. A gente está cansado por isso. E aí no final das contas você olha e fala assim, irmão, em vez de ensinar o Pedro a fazer essa tabela, eu vou fazer, vai ser 20 vezes mais fácil, 20 vezes mais rápido. E aí a gente perde a oportunidade de ensinar a essas galera um pouco do que a gente poderia, de frustração e tal, e de alguns ensinamentos. Mas é cansativo. A gente é uma geração cansada, né? Sim. Mentalmente cansadíssima. Por isso que os moleques não querem ser CEO, não querem continuar, porque eles estão vendo a gente careca, gordo, depressivo, ansioso, tudo. Careca e gorda? Você tá falando de quem? Eu olhei pra vocês, não, tô brincando. Tava... Não, mas não precisava dessa parte, a gente corta. Eles olham a galera e falam assim, Deus me livre se essa pessoa, cara. Melhor eu ficar em casa. Melhor eu não saber fazer essa Eu li uma matéria que dizia que as empresas estão preferindo contratar IAs, ferramentas de IAs, do que pessoas saindo da faculdade. Isso é preocupante. Por quê? Porque isso acelera aquilo que a gente estava falando. Então, de novo, nós como agentes temos que fazer diferente. Agora, vemos que as coisas estão sendo diferentes no nosso dia a dia? Eu digo que não. Não. Então, assim, se nós concordarmos, é 100%, não está diferente. Então, existem pessoas isoladamente fazendo coisas para que a preocupação, né, e esse movimento aconteça de uma forma natural. Mas pessoas isoladas não fazem nada. Então, o Eu Robô pode se tornar uma realidade. E aí, Dinho, a gente vai conversar em 10 anos, talvez eu vou ser um robô. Falando. O cara já cortou. Ele fala assim, vamos falar de educação. Aí a primeira pessoa que ele corta da educação, o professor. É porque o robô vai saber falar... Brincadeira. Já substituiu. A primeira pessoa que ele cortou, professor. O famoso chat GPT aqui com a gente hoje. Bom, muito louco, né? Demos várias voltas, acho que falamos um pouco da base e de como isso tem impactado no mundo corporativo. Vocês têm algum tema específico que vocês querem trazer para a mesa? Porque senão só eu faço pergunta. Não, mas sabe uma coisa que eu estava real pensando aqui? A gente falou da mudança que talvez tenha na base, a gente falou da mudança... A gente não falou muito da meiota ali, que é a faculdade. Eu não vejo as mudanças que tem na escola, como escolas construtivistas e com métodos diferentes de ensino. Coisas rolando nas empresas, como o IA e tal, é que eu não tenho conhecimento disso. Eu não sei como está as faculdades, o que as faculdades estão ensinando e mais, o que as faculdades ditas como tradicionais, o que elas estão fazendo. Posso dar uma opinião baseada em duas coisas? E não estou falando das novas universidades, Sim. não estou falando das novas escolas, estou assim, direito, engenharia e medicina, que era o que tinha, né? Perfeito. Então, eram as três que tinha. O que essa galera está ensinando? Eu não sei te falar. O que eu tenho visto, tá? De um lado, o que eu trago do Vale do Silício é que esse mesmo cara e outros caras que palestraram lá, inclusive uma pessoa que era não era Harvard, enfim, uma outra faculdade super famosa lá, trouxe que as universidades, as presenciais, elas vão cada vez mais para um caminho ou um módulo online, né, de você pode acessar onde você quiser e eu personalizo aquilo para o seu estudo. Ainda que você ande nos campos e você veja muita gente lá, eles dizem que isso acontece em pouco tempo. E o que eu tenho visto na prática, quando eu vou buscar estudos, conhecimento, é muita faculdade querendo falar sobre coisas que não é especialista. Então, mudando a sua tradicionalidade para o que hoje está em alta. Hype de IA, robótica e assim por diante. O que provavelmente deve estar confundindo muita gente que vai estudar, perde 1 ano, 2 anos estudando algo de uma empresa que não tem aquele fundo. É como se hoje a FGV ela fala de economia e fala muito bem. Beleza, você fazer um curso de economia na FGV. Agora, será que a FGV seria melhor para lançar um curso de IA, de cybersecurity, por exemplo? Não sei.
Mas eu tenho visto que muitas empresas, muitas universidades têm ido por esse caminho, têm adotado o online como uma ferramenta de certificação de pessoas, mas estão menos preocupadas, ao meu ver, quando eu as busco, pelo menos. Antigamente eu tinha que fazer para fazer um MBA, faço de um currículo, faço uma entrevista, eu vou ter network, quem vai estar na sala? Pô, são gerentes, são diretores e tal. Hoje em dia, uma mesma pós-graduação, um MBA, está vindo e falando, olha, você vai ter esse curso, são 2 horas online às quintas-feiras, e eu não entro online e eu vejo o vídeo no dia seguinte. Então, é complexo, porque na nossa geração, e aí tornando isso realidade, pelo menos para mim, né? Na nossa geração que tem o discernimento, que eu acho que essa é uma palavra que a nossa geração ainda tem, ela consegue se disciplinar a estudar algo online. Mas o 100% digital, tenho minhas dúvidas. Uma pessoa iniciar sua jornada educacional digital Não, pós-escola, né? Digo, Eu acho complicado. universidade. Eu Eu acho também complicado. acho. Eu acho que você perde 90%. social. E aí vai trabalhar numa área como a dele que você precisa. Aqui existem pessoas, né? Posso estar muito errado, irmão, mas a tua área, ela é extremamente vender, o cara do comercial vender é a última coisa que você faz, né? Você tá lá ouvindo a pessoa, você tá lá interagindo com a pessoa, você tá buscando a necessidade dessa pessoa. Como que essa criança que teve uma educação 100% online, vamos dizer assim, né? Escola online, faculdade online, ela vai entrar na área comercial? Que jeito? Eu só queria entrar no mérito da faculdade porque assim, as profissões elas ainda estão aí. E eu tenho alunos falando, aquela história de que todo mundo quer ser youtuber é mentira, tá? Eu tenho alunos de 11 anos falando, quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser advogado. Quer ser veterinário. Quero ser, nossa, mister, lá na escola chama de mister. Mister, eu queria trabalhar com comunicação, eu vejo na TV, porque agora até os streamings têm propaganda, né? Sim. Querem fazer propaganda, Então, profissões tradicionais ainda estão no vocabulário deles. Eles sabem o que é. Bom, sabem o que é. Sabe que está ali. E eu ouço, acho que eu não tenho nenhum que fala assim, vou ser youtuber. Eu quero ser youtuber, eu quero ser influenciador, eu quero ser tiktoker. Mas e até para isso tem curso, né? Vamos falar a verdade. Até para isso tem curso. Mas aí, Rafa, eu acho que são as diferenças de realidade, né? Você está falando de uma galera da sua escola que é super... De um público super qualificado, que tem pais que provavelmente não são youtubers, né? E por isso tem uma certa influência. A grande questão é que a maior parte das pessoas não são influenciadas por essas pessoas. Elas são influenciadas justamente por youtubers, porque os pais estão deixando lá no YouTube. E aí ela vê um cara que, sei lá, veio de baixo, agora está milionário. Então, é um novo jogador de futebol. É um novo jogador de futebol, exatamente. E para essas crianças que sofrem mais, isso é um problema sério. Mas eu acho que o ponto da faculdade é que, mais ainda do que a escola, e aí... Putz, já tendo trabalhado na maior empresa de educação universitária do país, eu me questiono frequentemente. A faculdade faz o que ela deveria fazer? E é muito estranho, porque se a gente fizer um cálculo aqui, nós três, de quantas pessoas a gente conhece que são formadas e quantas pessoas que são formadas e trabalham no que elas são formadas, cara, eu acho que é uma conta bem baixa, né? Assim... Eu tenho um amigo meu que é estatístico que trabalha com programação. Eu tenho um amigo meu publicitário que trabalha com vendas. Eu tenho um amigo meu hoteleiro que trabalha com educação. Eu tenho um amigo meu... Esse último sou eu, no caso, né? Eu tenho um amigo meu que fez direito e é vendedor. Então, assim, acho que o seu questionamento sobre faculdade é muito mais sobre qual é a função da faculdade. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que conversar. A faculdade serve para quê? Para te preparar para o mercado de trabalho ou para te ajudar em competências que serão importantes para o mercado de trabalho. O que eu gosto de acreditar é que a faculdade ela não tem a função de te ensinar coisas que você vai usar no trabalho. Porque, seria impossível você ensinar tudo que uma pessoa pode ver num dia de trabalho. Né? Pô, quantas coisas loucas você já viveu no seu trabalho, né? E que a faculdade não conseguiria ensinar. Eu acho que a faculdade ela tem um valor muito mais
de novo, de soft skills, de te ensinar a trabalhar em grupo, de te ensinar mais responsabilidades, de te ensinar a sair um pouco do teu universo e emergir em outros universos de outras pessoas. Sair da bolha um pouco. Sair um pouco da bolha. Eu acho que essa é a função da faculdade. Então, eu acho que menos do que o curso hoje em dia, porque, de novo, você pode fazer qualquer curso e trabalhar com qualquer coisa, né, hoje em dia. Acho que não só hoje em dia, né? Acho que é menos fechadinho. Acho que na época dos nossos pais e avós, talvez fosse um pouco mais fechado, mas porque o mercado de trabalho era mais limitado. Você tinha 3, 4, 5 empregos. Você acha que tem poucas profissões que exigem, né? Você não pode entrar num tribunal se você não tiver faculdade de direito. Ainda, são poucas. Ainda. Uhum. Mas para Estados Unidos, dependendo da causa, você pode, inclusive, advogar. Pequenas causas. No Brasil também você pode. No Brasil também. Mas você não pode entrar num consultório médico sem ter a licença para exercer. Então, mas assim, com certeza isso mudou. Não, e eu acho que, cara, são pouquíssimas profissões hoje em dia. E aí me leva ao assunto de o que a gente influencia para essa geração que está ingressando agora. Porque a geração que o Rafa está trabalhando é uma geração que ainda tem muito tempo, né, para eles ingressarem ao mercado de trabalho. A gente está falando de 10 anos. 10, 11 anos. Dos teus alunos. Mas vamos pegar aquele menino que tem 17 anos, tá? 17, 18 anos. O que você falaria para esse menino de 17, 18 anos, Arthur? Porque você pode falar, vai fazer faculdade. Ou você pode falar, vai criar um podcast. Ou você vai falar, vai pegar um pandeiro e vai virar pagodeiro. Ou você pode falar, cara, começa a trabalhar e vai fazer um curso de machine learning, vai fazer um curso de IA. O que você fala para... Cara, hoje você tem um moleque de 18 anos lá, sendo estagiário na tua equipe. O que você fala para ele? Ele tá meio perdidão ali, ele não sabe que faculdade É uma que ele pergunta faz. verídica, não? É uma pergunta verídica. Porque eu não sei o que falar para essa criança. Eu não sei. Por isso que eu acho que é importante essa discussão, porque eu, completando a nossa missão de ser agente dessa mudança, linkaria ele com coisas que levam ele a ter, de fato, uma comunicação. Por exemplo, um teatro, por exemplo, uma oratória, por exemplo. Esse tipo de coisa, uma comunicação, como é que ele se comunica melhor? Relações interpessoais, alguma coisa nesse sentido. Obviamente, a primeira coisa que viria na cabeça é estuda alguma coisa com tecnologia. Porque 100% das empresas, segundo a Start, que eu faço vários cursos lá e os caras são bons, 100% das empresas serão de tecnologia. Elas só adaptarão o que entregam a partir da tecnologia. Ok, você fala isso. E aí esse menino não precisa fazer uma faculdade? Não, a faculdade, eu acho que ela tem que ser estimulada e ele com 17 anos ter ideias do que ele quer fazer. Então, se ele vier para mim e falar, olha, essa ou essa, eu opino sobre as duas que ele me trouxer. Agora, se ele vier perdido, eu vou falar, cara, vamos fazer outras coisas primeiro antes de você decidir? Porque você entrar e sair daqui 2 anos, eu acho... Então, mas aí é o negócio da bolha que eu tava falando. Eu tava numa empresa e eu tava falando com um jovem aprendiz, né? Um menino de 16, 17 anos, tava saindo do colégio e indo ingressar no mercado de trabalho. E aí ele tava saindo um dia, sei lá, umas 4 da tarde, eu falei assim, pô, e aí, já tá indo embora? Eu falei, tô indo pra aula. Tava entrando na faculdade. Eu falei, aula de quê? Tô fazendo administração na X. Menino de classe média baixa, tava muito tempo lá dentro da empresa, já sabia todas as rotinas operacionais dentro de uma empresa. E eu me peguei pensando, por que esse menino está indo fazer administração na Uni qualquer coisa? Não, Será que esse menino ele não deveria estar fazendo inglês? Será que esse menino não deveria estar fazendo Excel? Será que esse menino não deveria estar fazendo algum tipo de machine learning? Mas, ao mesmo tempo, eu sou o recrutador não, mas eu sou o líder de equipe quando vai recrutar alguém. E eu tô falando numa posição de alguém que recruta pessoas. E você deve sofrer isso. E qualquer um dos nossos amigos que recruta pessoas passa por isso. Eu sou o cara que não acredita na faculdade, mas que quando tem que achar alguém para minha equipe, procuro faculdade. Porque você tem que ter um funil, né? Uhum. Como um funil de vendas, você tem que ter um funil de aquisição do teu novo funcionário. Porque ter ou estudar algo já te respondem algumas perguntas que você tem por detrás. Eu sei, mas a gente não tem que mudar isso. E aí Concordo que tem. E aí eu volto para o que o Rafa falou lá no começo. A gente muda muito aqui em cima e demora para mudar aqui embaixo. Só que é um reflexo, né? Por que a gente começou a mudar algumas coisas na educação, ao meu ver? E aí,
não é a minha área de especialização, mas eu sei porque eu estou inserido no mercado. Por que a gente começou a mudar algumas coisas na educação básica? Porque a gente começou a ver que a gente estava formando profissionais medianos. E aí a gente entendeu, cara, a gente precisa melhorar como a gente atrai pessoas. E aí a gente falou, faculdades, e aí, o que vocês estão fazendo? Vamos mudar a forma como se ingressa na faculdade. Enem é um pouco diferente. Ele já não é mais aquele ensino tradicional, você tem que saber algumas outras coisas. Não é Bhaskara, né, que o Enem cobra, por exemplo. Apesar de algumas faculdades ainda cobrarem o Bhaskara, algumas não cobram mais. E aí você faz um movimento para baixo, né? O grande problema é que a maioria das grandes empresas ainda cobra ter feito USP. A maioria das grandes empresas. E aí você fala assim, mas eu quero profissionais que sejam um pouco mais disruptivos, mas eu cobro que ele tenha feito USP, e para passar na USP ele tem que ter feito Bhaskara, e para fazer Bhaskara ele tem que ter estudado no Bandeirantes, ou ter estudado num colégio super conteudista. Só que no final das contas você não quer esse cara. Então, assim, a gente vive uma dicotomia aí de o que a gente quer não é o que a gente cobra, e o que a gente está preparando não é o que a gente quer. E aí você fala, cara... a criança fica muito louca. O ideal seria ser sincronizada essa mudança, né? Mas é que, claro, o que acontece aqui reflete aqui depois de anos, né? E essa galera que está aqui no meio. Mas que eu vejo que é um tema excepcional de ser discutido, talvez não nesse podcast, porque senão a gente vai levar 2h30 aqui, mas hoje se você olha, né, esqueci o... pirâmide etária, né? E o futuro disso é de ter cada vez menos crianças e mais idosos, né? E essa força de trabalho, essas mudanças todas que a gente comentou, seja pela IA, seja pela tecnologia quântica ou qualquer outra que surja amanhã e substitua ou agregue, que eu acho que é o que mais vai acontecer, em doses homeopáticas, talvez, ou como uma forma diferente de se ensinar, ela possa acontecer de uma forma... Mas eu concordo com você, realmente. Hoje, a necessidade que existe é de uma pessoa que tenha um background, que você identifica por estereótipos ou coisas que ela te conta, né? Muito menos qualitativos e muito mais práticos, como a faculdade. É difícil eu pedir que a educação seja feita diferente, porque se lá na frente eu vou pedir isso, eu estou dizendo que eu não vou aceitar nenhum profissional chegando, né? É isso. Mas uma coisa, a gente também já teve essa discussão. Uma vez a gente estava na praia conversando sobre isso, e um amigo nosso, ele defendia muito a teoria de que a faculdade vai ensinar tudo que a criança precisa, que o adolescente, o jovem adulto, ou até um adulto que queira se recolocar, ela vai ensinar tudo. E isso eu estou falando de talvez talvez uns 8, 10 anos quase atrás, a gente já conversava sobre isso. E o que eu falava era que alguns países pensam assim. Os Estados Unidos, ele pensa, não totalmente assim, mas ele tem algumas coisas nisso. As horas de voo são pouco valorizadas. Então, quando eu voltei, eu morei na Austrália um tempo, acho que eu já te contei isso. Eu tive meu curso, fiz um curso de gastronomia lá. Eu aprendi muito mais no restaurante que eu trabalhava do que no curso. Mas não é esse o ponto. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava querendo me recolocar no mercado. E eu tive coordenadores de escola, diretores de escola, falando, cara, eu não posso te pôr aqui dentro, porque você não tem uma chancela dizendo que você é pedagogo. E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu que trabalho na época há 15 anos com crianças e adolescentes, nos mais diversos lugares, eu sei, obviamente que eu podia aprender muito na faculdade, eu aprendi muito na minha faculdade, legal, mas eles estavam falando para mim que eu tenho menos condição do que uma pessoa de 22 anos que acabou de sair da faculdade de pedagogia. Tinha 15 anos de profissão. E eu era menos capacitado do que essa pessoa que acabou de sair. Porque precisa dessa chancela. O Brasil ainda, é o que ele falou, ainda é um país que precisa do diploma. Né? E não é competir. E talvez essa pessoa que acabou de sair com 22 anos de uma faculdade boa, de uma faculdade tradicional, de uma faculdade legal, ela vai ter muita coisa de hard skill para me ensinar. Eu não estou negando isso.
Eu estou negando que nós dois poderíamos entrar, fazer parte da mesma equipe de professores e um completando, um ajudando o outro, sem competir para qual verdade é maior. A verdade de hard skill, provavelmente dela é maior que a minha, na época, né? Hoje sou formado, sou pedagogo, né? Mas naquela época, a gente tinha que... Mas eu não tenho dúvida que a minha habilidade de soft skill era maior que a dela. Ela fez um estágio de 6 meses. Eu venho de todas as áreas da educação que você possa imaginar. Eu estava. Quem quer... Não é melhor ou pior. São habilidades diferentes, são coisas diferentes. Só que ela tinha um emprego de professora e eu, que queria ser professor, não tinha essa oportunidade. E eu ouvi diretores coordenadores falando: eu não posso te pôr aqui dentro. Você não tem o seu diploma de pedagogia. Falei, pois bem, vou pegar esse meu diploma de pedagogia. Muito bom, muito bom. Não, isso me fez ir longe. Eu refleti muito, aprendi muito. Realmente isso que você falou, que vocês comentaram, né? Me fez refletir sobre várias coisas do meu dia a dia, de como fazer, e concordo com você. Nessa linha de ser agente dessa mudança, de ser agente de realmente... Para que isso aconteça e que a gente possa aproveitar o melhor que tem essa galera que está vindo, mas também possa passar do nosso conhecimento, a gente tem que estar muito com a cabeça aberta de entender o que esse ser que está na minha frente, porque é um ser humano ainda, o que esse ser na minha frente tem a ver com isso que eu estou oferecendo para ele, né? E ter claro também o que eu estou oferecendo, né? Porque hoje também existem uma dúvida do lado da empresa, não só dos gestores, mas de pessoas que representam vagas e posições, ou a própria cultura da empresa, de tipo, o que eu estou oferecendo para ele? É uma vaga, um salário, um quê? Acho que a gente vai entrar na era da paciência, assim. Eles vão ter que ter paciência com a gente, porque a gente vai ser mais lento em algumas coisas, mas a gente tem muita habilidade, muita coisa que a gente viu e quer passar para eles. Eu gostei disso, de ser um facilitador entre os dois mundos, pelo que o Dani falou. De ter pego um pouquinho do analógico, ter pego um pouquinho de papel ao maço. Lembra? Faça uma redação sobre as suas férias. Tinha isso, né? Sim. Voltava de férias, a primeira coisa que a professora de geografia pedia: faça uma redação sobre suas férias e a paisagem que você viu. Bom, então eu gostei muito de ser o agente facilitador. Vou mudar meu cargo agora. Na sala de aula eu vou ser o agente facilitador. Eu quero propor para vocês, legal isso, se cara. vocês concordarem, não sei com qual frequência, mas da gente trocar ideia e ver onde que cada um de nós evoluiu nesse tema. Porque se a gente sair daqui e voltar pro mundão, vão passar coisas que talvez a gente vê... Puta, caralho, a gente falou... Opa, desculpa. A gente falou isso no podcast, né? Que legal e tal. Mas ao longo do tempo tende a gente se diluir ao dia a dia, né? O que eu vou fazer um convite para você, Arthur, porque, de novo, é mais onde eu tenho intersecção com você. É uma coisa que eu discuti com o meu chefe uma vez, que é o seguinte: e se a gente parar de querer contratar e desenvolver só essas hard skills e começar a contratar mais por soft skills? Cara, fatalmente, você prefere... Existe... eu vou te mandar esse vídeo depois para você linkar aqui no podcast, mas é um vídeo de um ex-Navy SEAL, que é talvez a maior organização elite do exército americano, e ele faz um gráfico assim, que é o seguinte: confiável, eficiente, né? E os SEALs, eles preferem o cara que está aqui, que ele é mais confiável e menos eficiente, do cara que está aqui, que é super eficiente e pouco confiável. Traduzindo para o nosso mundo de trabalho e do mercado, será que a gente não tem que começar a desenvolver mais essa parte nessas crianças? Porque, de novo, esses meninos, essas crianças, não vão precisar ser altamente eficientes em hard skills. A gente vai chegar num momento, daqui a pouco, que o menino não... E eu vejo isso dos nossos amigos advogados. Eles fazem peças no chat GPT. Então, daqui a quanto tempo esse chat vai conseguir fazer sozinho? Só que você ainda vai precisar ter o cara defendendo em corte, você ainda vai ter que ter o sócio do escritório vendendo o programa, você ainda vai ter que ter o gestor do controle. Então, só que são tarefas muito mais ligadas a soft skills, a empatia, a
paciência, que o Rafa falou. E a era da paciência tá chegando para mim, real, assim. As pessoas vão ter que ser muito pacientes, porque a gente não consegue. Nós não conseguimos. Então, fomentar isso. Então, se eu posso te falar uma coisa que me ajudou e que talvez seja um convite a todos vocês, gestores, vamos olhar um pouquinho mais soft skills, vamos olhar um pouquinho mais... Cara, o cara veste a camisa, o cara é paciente, o cara tá aberto, o cara é hands-on, o cara tá aberto a aprender, do que se ele sabe programar. Hoje, literalmente, você consegue escrever um programa, você que tem conhecimento zero de Java e de Python, você consegue escrever um código para Java e Python sem saber. Porque tem ferramentas de IA que fazem isso. Mas será que esse cara não tem que saber se comunicar? Então, ele tem que vender esse programa que ele fez. Exatamente. É isso. Então, se eu puder falar, você que é um cara que está no mercado e que emprega várias pessoas e é líder de várias pessoas, e líder de líderes, né? Eu incentivaria isso aos times. E as pessoas aqui que estão, incentivem isso nos seus líderes. Vamos buscar um pouco mais de humanidade numa era que é o que vai faltar. Porque a gente não vai precisar produzir, gente. De verdade, assim. A gente vai caminhar para esse mundo. O dono do... O Dani conhece também, o Kito, que é o dono do NR. Dono do NR Intercâmbio, ele é um dos diretores do acampamento NR. E eu faço essas viagens quando eu estou de férias. E tem uma frase dele que eu acho muito maravilhosa, que é voltando nas soft skills. Ele fala assim, ó, só para começar, quem está aqui e vai viajar é porque é legal. É porque a gente gosta de vocês. Vocês são legais. Ele falou, e ele defende que a habilidade do futuro, a maior habilidade do futuro é essa, é ser legal. Você tem que ser legal. Bom, eu vou agradecer muito vocês. Só pra gente, que tá dando 1h e acho que 15 minutos. Pô, mas dava pra ficar aqui dava pra ficar, com certeza. Horas, agradeço né? muito, Pô. sempre com vocês eu aprendo muito. De verdade, o convite fica feito da gente ter uma rotina de conversar sobre isso. Eu acho que é importante de trazer exemplo. Cara, tava falando disso, puta, olha que legal e tal. Até porque pode ser, né, um link pra gente voltar a sair, voltar a se ver, porque eu acho que se a gente trocar essa ideia com a Lê, com o Bruno, com a Biba, com a turma, um monte com a de gente, galera. com a turma toda. Se a gente, Literalmente com a turma, né? E aí, pra finalizar, o que vocês acham que o Nenê falaria de tudo isso em uma frase? Não, aí? mas aí machucou. Não. Pô, o Nenê, Você acha que velho. ele falaria... Não, o Nenê é o Marcos Valenza, que é nosso... Bom, mais pai de vocês, mais pai de muita gente. Eu me sinto um filho dele também. Não tá mais aqui entre nós, mas deu a oportunidade da gente estar aqui juntos, certo? Exatamente. Eu vou falar primeiro, porque ele vai falar mais bonito, né? Porque ele teve mais contato. Primeiro que ele ia falar, o que vocês estão fazendo essa desgraça desse podcast aí? Por que vocês não fizeram o arco ainda? Vocês não fizeram o arco de bexiga. Eu acho que assim... eu tava falando isso com o Bruno, a gente se encontrou semana passada no casamento de um amigo nosso. Eu, Caio, o Bruno e o Ale. Nem chamou. Amigo nosso. Você não chamou pro seu? Que casamento? Eu não casei? Para, depois vocês lavam Vai lá. E a gente tava muito falando sobre vários ensinamentos que ele teve com a gente, né? De, cara, eu tenho certeza que a gente só é pontual hoje em dia, porque se você chegar 5 minutos atrasado, você perdia a paga, cara. E, cara, perder a paga naquela época, gente, era não dar um rolê. Então era muito difícil Eram perder a paga. incríveis 30 ou 50 Era reais. incríveis 30 ou 50 reais Começou com 20. que pagavam o chopp do Outback naquela Isso. época, ali no Morumbi. Então, ele ensinou muitas coisas pra gente. Muito pro bem, e ensinou muitas coisas que hoje eu tenho muito orgulho de falar, cara, eu sou muito diferente do Nenê nisso. A gente falava teve uma época que a gente falava muito que e é a certeza de tudo, né? Que eu acho que é um dos problemas da geração. Quantas formas de chegar no 8 a gente tem, né? 4 mais 4, 16 menos 8, 2 vezes 4. Tem um monte de formas de chegar no número 8, né? E parecia que essa é uma geração que acredita que só tem uma forma. E o Nenê era um pouquinho disso, né? Tinha que ser do jeito dele. Mas eu acho que uma coisa que ele me ensinou faz do meu jeito porque dá certo. E aí, depois que você aprender o meu jeito, que deu certo, Você inventa. aí você inventa um pouquinho. E eu acho que é isso o que falta nessa geração. Eles vêm com tanta certeza que só tem um jeito e é o jeito deles certo, que eles esquecem que, a gente está fazendo isso há 15 anos. Então, eu tô fazendo assim, tem um jeito melhor, mais eficiente? Legal, mas faz primeiro do meu jeito. Faz acontecer do meu jeito e aí quando você conseguir fazer do meu jeito, você inventa. E eu acho que ele ensinou isso de uma forma muito legal pra gente. Então, assim, o que eu posso falar é que eu conheço muita gente que é muito bem sucedida hoje e todos passaram por uma mesma pessoa. A gente não estudou junto, eu e você. A gente nunca trabalhou junto, né, Tutu?
fora o comics. O único lugar, e nós três no caso, a única intersecção que a gente teve de aprendizado de mercado de trabalho, de aprendizado de vida, foi Marcos Vinícius Valenza. E eu posso falar isso de, sei lá, 100 pessoas que a gente trabalha junto e são todos bem-sucedidos. Sim. Claudinei, que esteve aqui, Ale, Caio, Bruno, Elo, Gi, Gustavo, Rafael, Bia. Cara, quantas pessoas a gente pode falar que são muito bem-sucedidas hoje e passaram na mão de uma mesma pessoa? Para mim não é coincidência. Então, se eu posso falar uma coisa, é obrigado por todos os ensinamentos. Amém. Eu não consigo falar dele sem chorar, né? Não, eu não consigo. Para mim é real muito difícil falar desse cara sem me emocionar. Porque, só para quem não sabe, a gente tá falando trabalhando no buffet, e o Marcos era o dono do buffet, e virou o dono do buffet, né? Ele arrendou esse buffet, e ele teve um acidente terrível dentro do buffet e nos deixou com 50 anos. Sei lá, eu concordo com tudo que ele falou. Ele consegue, eu fui o primeiro monitor do buffet, ele consegue falar 100 pessoas bem-sucedidas, eu consigo falar 500, pelo menos. De gente que não sabia o que queria fazer da vida e no buffet mexeu em um fio. Virou DJ lá do buffet e falou, é isso que eu vou fazer. E virou técnico de audiovisual da Globo. Não sei se da Globo, mas sabe, achou um caminho lá dentro do Comics Buffet. E... não sei, eu até me perdi na fala aí. Obrigado. É isso. Não, nem é isso. Acho que ele estaria falando pra gente, vamos pra cima. Raça e vamos pra cima. Porque é o que era isso. Era a filosofia dele, era raça e vamos pra cima. E eu acho que é o que a gente tem que fazer. Ir pra cima, raça pra ouvir o passado, que tem muita coisa pra ensinar, e vamos pra cima pra ensinar a galera que tá chegando. A era da paciência, a era do ser legal, a era da empatia, tem que voltar bastante assim, ou até se consolidar, não sei se voltar ou se consolidar. Mas é isso, Tubo. Queria agradecer e quero que você convide mais vezes a gente e mais pessoas que você mencionou, assim, uns 10 microfones nessa mesa. Fazer tipo uma mesa redonda, assim, de educação, de pessoas bem-sucedidas que passaram por um mesmo lugar, assim, ia ser incrível. Com certeza a gente vai se encontrar, vai conversar muito. E vamos ser a gente junto nessa mudança. Raça, e vamos pra cima. Nenê, por nós, e vamos pra cima, cada um na sua. É isso. Obrigado a todos. Valeu, obrigado, galera. pessoal.